pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei o horário que vocês vão estar observando, né, essa grandiosa aula nossa aqui, né? Então, por isso a gente já faz o quê? A gente já fala todas as formas possíveis de comprimento. Espero que vocês estejam todos bem, né? Logo, logo, eu tenho certeza que nós vamos estar o quê? Nós vamos estar todos juntos, né? Nós vamos estar todos juntos. Nós vamos tá fazendo as práticas, né? Nossas aulas práticas que a gente está fazendo. E a gente vai estar dentro de sala de aula todo mundo junto. Saudade de vocês, tá? Bom, criancinhas, essa aula de hoje é uma aula o quê? De hematologia, né? De hematologia. E aí, dentro da hematologia, a gente estava vendo o quê? Os glóbulos vermelhos, né? A gente viu o quê? A gente viu as hemácias, os eritrócitos, né? E agora, a gente vai passar o quê? A gente vai passar para uma outra parte, né? Uma outra parte, tá? A gente vai passar, vou melhorar aqui esse ponteiro aqui, ó. A gente vai passar o quê? Para os glóbulos brancos, né? A gente vai passar para os leucócitos. Olha só que interessante essa imagem aqui em cima. Essa imagem, ela mostra o quê? Todos os glóbulos vermelhos, né? E aqui mostra no meio o quê? Um glóbulo branco. Então, a quantidade de hemácias existente no sangue é bem superior à quantidade o quê? A quantidade de leucócitos, né? Olha aqui, tem um e aqui tem o quê? Incontáveis hemácias, não é verdade? Então, quer dizer, o número de hemácias, de eritrócitos, é bem superior ao número que é o número de leucócitos, né? Bom, pessoal, os leucócitos, olha só, já vamos com o conceito, né? Os leucócitos, eles o quê? Eles ficam o quê? Temporariamente na corrente sanguínea. As hemácias, elas ficam lá aproximadamente 120 dias. O leucócito, dependendo do caso, ele pode ficar o quê? Um dia, pode ficar uma semana. Quer dizer, os leucócitos, eles sobrevivem bem menos tempo do que as hemácias dentro da corrente sanguínea, tá? Bom, e os leucócitos, eles são responsáveis o quê? Responsáveis pela defesa do nosso organismo, né? Eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Seja ela a defesa humoral, que é o quê? Com a produção de anticorpos, como a defesa celular, que é feita o quê? Através da fagocitose, né? Da fagocitose. Então a gente tem a defesa humoral e a gente tem a defesa o quê? Celular. Todas essas duas defesas são feitas o quê? São feitas pelos leucócitos, tá? Pelos leucócitos. Bom, uma pessoa normal, né, ela tem de 4.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico. Isso é um valor de referência que vocês têm para o hemograma. Só que isso pode o quê? Pode variar, às vezes, de laboratório para laboratório, tem uma pequena variação, né? De metodologia para metodologia. Você pode variar o quê? De raça para raça, né? Depende de idade, né? Então, você pode ter uma variação. Mas, no geral, pessoal, é de 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico no sangue, né? No sangue, tá? Bom, o leucócito, ele é o quê? Maior, ele é maior do que as hemácias. Ele vai medir entre 7 e 20 micrômetros, né? E como eu falei para vocês, o tempo de vida dos leucócitos, ele pode ser o quê? Variável, né? Olha só, eu coloquei aqui para vocês que algum desses leucócitos pode o quê? Pode durar até dias, né? Outros pode variar o quê? Às vezes até horas, né? Depende o quê? Depende da ação, da forma com que esses leucócitos vão ser o quê? Vão ser utilizados pelo nosso organismo, certo? Bom, pessoal, os leucócitos, eles podem ser classificados de duas maneiras. Nós temos uma maneira que é uma maneira morfológica, até assim, pela forma desses leucócitos, né? Então, esses leucócitos podem ser o quê? Granulócitos e agranulócitos. O que são leucócitos granulócitos? Se você pegar um granulócito, você olhar no citoplasma dele, você vai ver um monte de grânulos, um monte de pontinhos, né? Então, nós dizemos que aquilo lá são leucócitos o quê? Granulócitos. Quais são os leucócitos granulócitos que nós temos? Os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Esses três são o quê? São leucócitos granulócitos, né? E nós temos também os leucócitos agranulócitos. O que são os leucócitos agranulócitos? São os leucócitos
que não tem granulação no citoplasma, tá? Eles não vão apresentar esse grânulo lá no citoplasma. Quais são eles? Os linfócitos e os monócitos, tá? Os linfócitos e os monócitos, eles são o quê? Agranulócitos. Então, o que é um leucócito granulócito? Ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar grânulos no citoplasma. O que é um agranulócito? Ele não apresenta o quê? Grânulos no citoplasma, tá? Os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Agranulócito, linfócitos e monócitos, ok? Bom, pessoal, e aí eu tenho um outro tipo de classificação também. Essa classificação é pela linhagem de maturação dos leucócitos. Olha só, todos os leucócitos eles vão ser produzidos na medula óssea. Só que algum desses leucócitos eles vão ser maturados. Eles saem da medula óssea e vão para outro lugar para acontecer o que? O processo de maturação. Para depois eles chegarem aonde? Na corrente sanguínea, né? Bom, um leucócito que ele é produzido na medula óssea e maturado também na medula óssea, nós vamos falar que é um leucócito que mieloide, né? Mieloide, tá? Um leucócito que é produzido na medula óssea e ele vai para onde? Vai lá para o tecido linfóide para ser maturado, nós vamos dizer que ele é um leucócito que linfóide, tá? Então nós temos leucócitos mieloides e nós temos leucócitos que linfóides. Os linfóides são produzidos na medula óssea, porém eles vão ser o que? Maturados no tecido linfóide. Depois vocês estudam o que é tecido linfóide. Vocês aprenderam isso lá na anatomia. Eu não tenho tempo de ficar explicando isso agora para vocês não, tá bom? Então olha só, linfóide, eles são o que? Eles são produzidos na medula óssea e maturados, né, no tecido linfóide e depois são jogados aonde? Na corrente sanguínea. Os mieloides, eles são o quê? Eles são produzidos e maturados aonde? Na medula óssea, tá? Os mieloides são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, tá? O linfóide, olha só, é fácil da gente aprender, né? Os linfóides é só os linfócitos. Só os linfócitos são o quê? São leucócitos linfóides, na verdade? Né? Então fica fácil. Então nós temos duas formas de classificar os leucócitos. Uma é pela presença, o quê? Pela presença dos grânulos, que eu falei para vocês, granulócitos e agranulócitos. E outro o quê? Pelo processo de maturação, que ele pode ser mieloide, que vai maturar na medula óssea, e linfóide, que ele vai maturar no tecido linfóide, tá ok? Mieloide e linfóide, tá ok, criancinhas? Bom, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os chamados linfócitos, né? A gente vai ter os principais tipos de leucócitos. Mas esse tipo de leucócito, como a gente vai falar, eu vou deixar o quê? Eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a falar de cada um desses leucócitos. A gente vai falar dos linfócitos, a gente vai falar dos neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos. A gente vai dizer o quê? Qual é a função de cada um deles, tá ok, criancinhas? Bom, olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu deixei um texto para vocês, né? Esse texto vai estar no site, né, do colégio. Lá vocês vão o quê? Lá vocês vão estar o quê? Vocês vão estar lendo e depois também você tem o quê? Uns exercícios para estarem respondendo, tá? Esses exercícios, às vezes, existem a necessidade de vocês estarem o quê? Pesquisando, né? Pesquisando para conseguir responder. Pesquisando aonde, professor? Olha, vocês vão pesquisar aonde? Na internet, tá ok? Criancinhas, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá ok?